Hallelujah. Amém. We thank God for a new week Nós agradecemos a Deus por uma nova semana and a new day, Monday. e por um novo dia, segunda-feira. We are blessed to be among the living of today. Somos abençoados por estar entre os vivos hoje. It's a great blessing to be alive. É uma grande bênção, estamos vivos. And so we must always be grateful Então devemos sempre ser gratos when we see life, quando vemos a vida, when we see a new day. quando conseguimos ver um novo dia. There are many people who always complain that God has not done anything for them. Existem muitas pessoas que estão sempre a reclamar e dizem que Deus não fez nada por eles. But the best and the most expensive and precious thing that God has done for everybody alive is life. Mas a coisa mais preciosa que Deus já fez para todos aqueles que ainda estão vivos é dar a vida. Because life is more than any other thing you can ever have on earth. Porque a vida é mais do que qualquer outra coisa que você jamais pode ter nesta vida. There is an adage that says when you have life, you have everything. Há um provérbio que diz que quando você tiver vida, você tem tudo. Because anything you can have can come only out of life. Porque tudo que você pode ter só pode vir da vida. If you are not alive, Se você não estiver em vida, you can have nothing. você não pode ter nada. But if you are alive, Mas se você estiver vivo, you can have almost everything você pode ter quase tudo that there is to have. que você deve ter. So we must be grateful to God every day Então devemos ser gratos a Deus todos os dias, for every moment we have por todos os momentos que nós temos. and live for God for that. E devemos viver para Deus por causa disto. Because God created us to live for Him. Porque Deus nos criou para vivermos para Ele. He didn't create us to live for ourselves. Ele não nos criou para vivermos para nós mesmos. He created us to live for Him. Ele nos criou para vivermos para Ele. He put us here on earth, Foi Ele que nos pôs nesta terra. and the earth belongs to Him. E a terra pertence a Ele. And we are here by His grace. E nós estamos nesta vida pela graça dEle. So He expects that we do things according to His way, Então Ele está à espera que façamos tudo segundo a vontade dEle, a forma that we dEle. live a life pleasing unto Him. Para vivermos uma vida que é agradável a Ele. So let us always begin the day remembering God Então devemos sempre começar o dia lembrando-se de Deus. and then asking Him to help us go through the day according to His word. E devemos lhe pedir que passamos o dia segundo a palavra dele. Once again, you are welcome to our radio program Mais uma vez são bem-vindos ao nosso programa de rádio, aimed at discipling converts in Christ Jesus. com o objetivo de discipular convertidos a discípulos. Because converts are supposed to be made into disciples. Porque os convertidos devem se tornar discípulos. Unfortunately, today we have so many converts who are yet to be made into disciples. Infelizmente, hoje em dia temos muitos convertidos que ainda precisam de ser discipulados. The Great Commission is to go and make disciples. A grande comissão é ir e fazer discípulos. That is, win souls from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Isso é ir e trazer almas do reino das trevas para o reino da luz. And to make them become true disciples of Jesus Christ, E fazer essas pessoas se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, who is the Lord of the kingdom of light. que é o Senhor do reino da luz. So we are happy to come your way with a help. Então nós estamos felizes por estarmos com vocês, com ajuda, Coming all the way from Luanda, Angola. a partir de Luanda, Angola. And we are happy that you have managed to tune in. E estamos também felizes por vocês terem se sintonizado. Please continue to do so Por favor, continuem a fazer isto. on Mondays, Wednesdays, and Saturdays, Segundas, quartas e sábados. morning and evening, De manhã e à noite. 6:45 Greenwich Mean Time. Às 6h45, horário GMT. And you will be blessed. E você será abençoado. In the past week, we were talking about how to live as a Christian. A semana passada falamos sobre como viver como um cristão. A Christian Um cristão
is a special person. é uma pessoa especial. And I would like to summarize who a Christian is according to the Bible today. E eu gostaria de resumir rapidamente quem é um cristão segundo a Bíblia hoje. Then we can continue with how to live as a Christian. E assim então vamos poder continuar com o tema como viver como um cristão. So for the next few minutes, let me help you have a good picture of who is a Christian according to the Bible. Então, por uns minutos, deixa-vos dar uma foto ou uma demonstração de quem é um cristão segundo a Bíblia. It will help you. E vai vos ajudar. Number one, Número 1. a Christian Um cristão is a person. é alguém, He's not an angel. não é um anjo, He's a human being. é um ser humano, He's not a God. não é um Deus, He's a human person é uma pessoa, ser humana, who has heard que ouviu the gospel of Jesus o Christ, Evangelho de Jesus Cristo, also called the gospel of que salvation, também chama-se o Evangelho da Salvação, and has believed it. e também acreditou, He has heard ouviu and believed it. e acreditou, According to John 3:16, segundo João 3,16, for God so loved the world que Deus amou o mundo de tal maneira that he gave his only begotten Son, que Ele deu seu único Filho, that whoever believes in him para que todos aqueles que nele creem should not perish, não devem perecer, but have eternal life. mas que tenham a vida eterna. So a Christian Então, um cristão has heard ouviu this gospel, este Evangelho, this good news, esta boa nova, this evangel, esse Evangelho, this glad tidings, esta boa nova, that God loves him que Deus lhe ama and has made an arrangement for his salvation, e preparou, organizou a sua salvação and has accepted this arrangement of God, e aceitou esse arranjo de Deus, that Christ has died in his place, que Cristo morreu no seu lugar. and therefore Por isso, Christ has handed over his eternal life Cristo entregou a sua vida eterna to him, a Ele and he accepts it e Ele aceita in exchange for his temporary life. em troca da sua vida temporária. So Christ takes our sinful life, Então Cristo toma a nossa vida Which is a temporary life. uma vida temporária, and then he gives us his eternal e life, Ele nos dá a sua vida eterna. which we can use forever, E nós podemos usar para sempre, from earth to heaven. dos céus, da terra para os céus. So that is first definition of a Christian. Então essa é a primeira definição de um cristão. He has heard Ele ouviu the gospel o Evangelho and he has believed it. e ele acreditou. Number two, Número 2. a Christian is a person who believes in Jesus Christ as his savior. Um cristão é alguém que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. That Jesus has saved him from sin and hell. Ele acredita que Jesus lhe salvou do pecado e do inferno. Salvation is about two things. A salvação tem a ver com duas coisas. That you are saved Que você é salvo from sin, do pecado and you are saved e você é salvo from the eternal punishment of sin do castigo eterno por causa do pecado in hell. no inferno. Hell is the place for eternal punishment of sin. O inferno é o lugar onde o castigo eterno é feito. So in John 3:16, Então, em João 3,16, Jesus emphasized Jesus enfatizou that anyone that is saved que qualquer pessoa que for salva is saved from hell, é salva do inferno, and he has eternal life e esta pessoa tem a vida eterna for heaven, para os céus, not for hell. não para o inferno. So a Christian Então, um cristão believes in Jesus Christ acredita em Jesus Cristo as his savior, como seu Salvador, not
just as a prophet. E não somente como um profeta. Some people believe in Jesus as a prophet, Algumas pessoas creem que Jesus é só um profeta, not as the savior of sinners, não como o salvador dos pecadores, but rather as a prophet, mas acreditam que ele é somente um profeta, like Moses, como um profeta como Like Moisés, Elijah. um profeta como Elias, Elisha, um profeta como Eliseu, Habakkuk, um profeta como Abacuque, Malachi, um profeta como Malaquias, Joel, um profeta como Joel, Isaiah, um profeta como Isaías, um Ezekiel, profeta como Ezequiel, Jeremiah, um profeta como Jeremias and some other prophets e muitos outros profetas that we know que nós conhecemos outside the que Bible. estão fora da Bíblia. Jesus Jesus is not just one of the não é prophets. somente um dos profetas. He stands out Ele as the savior é o salvador of sinners dos pecadores, from sin do pecado and the consequences of sin. e das consequências do pecado. According to Romans chapter 6 verse 23, Segundo Romanos capítulo 6, versículo 23, that the wages of sin is death, que o salário do pecado é a morte, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Number 3, Número 3. a Christian is a person who follows Jesus Christ as his Lord. Um cristão é alguém que segue Jesus Cristo como seu Senhor. He follows Jesus Christ as his Lord. Ele segue Jesus Cristo como seu Senhor. A Lord Um Senhor is someone who has authority over you. é alguém que tem autoridade sobre você. You can either have authority over you from God or from the devil. Ele pode ter autoridade sobre você de Deus ou do diabo. Because in life here on earth, Porque na vida aqui na terra, we have two kingdoms. nós temos dois reinos. The kingdom of God O reino de Deus and the kingdom of the devil. e o reino do diabo, Also referred to as the kingdom of darkness. que também é o reino das trevas. And the kingdom of God also referred to as the kingdom of light. E o reino de Deus também é o reino da luz. So you are either in the kingdom of God or you are in the kingdom of the devil. Ou você está no reino de Deus ou você está no reino do diabo. And you are either in the kingdom of light or in the kingdom of darkness. Ou você está no reino das trevas ou no reino da luz. And so if you become a Christian, Então, se você se tornar um cristão, you've been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. você foi transladado do reino das trevas para o reino da luz. In the kingdom of light, No Jesus is the Lord. No reino da luz, Jesus é o Senhor. And in the kingdom of darkness, Satan is the Lord. E no reino das trevas, Satanás é o Senhor. And so when you become a Christian, Então, quando nos tornamos cristãos, it means you are in the kingdom of God quer dizer que você está no reino de Deus and the kingdom of Jesus Christ e no reino de Jesus Cristo and the kingdom of light. e no reino da luz. That is one kingdom. E este é só um And the reino. Lord there is the Lord Jesus Christ. E o Senhor naquele reino é o Senhor Jesus Cristo. So when you accept Jesus as your Savior, Então, quando você aceitar Jesus como seu Salvador, it goes with your acceptance of Jesus as your Lord também estás a aceitar Jesus como teu Senhor in the kingdom of the Lord, no reino do Senhor, which is the kingdom of light que é o reino da luz or the kingdom of God. ou o reino de Deus. So a Christian Então, um cristão, has a Lord, ele tem um Senhor and his Lord e o Senhor dele is Jesus Christ. é Jesus Cristo. Hallelujah. Amém. Number 4. Número 4. A Christian is a person who believes and obeys the word of God Um cristão é alguém que crê e obedece a palavra de Deus and obeys the teachings of Jesus e Christ. obedece os ensinamentos de Jesus Cristo. The word of God, A palavra de Deus, which is made up of the Old Testament que é composta pelo Antigo Testamento and the New e o Testament. Novo Testamento. And then within the New E Testament, no Novo Testamento we have the
particular teachings of Jesus Christ. Temos ensinamentos em particular de Jesus Cristo. So there are things that are in the Old Testament that Jesus did not directly contribute. Então são coisas que estão no Novo Testamento que Jesus não contribuiu diretamente. And the information we have in the Old Testament is focused on God E a informação que nós temos no Antigo Testamento está focado em Deus. and on his dealings with humankind. Está focada em Deus e também como é que ele tratou os seres humanos. And then the teachings in the New Testament E os ensinamentos no Novo Testamento is focused on the life of Jesus Christ estão focados na vida de Jesus Cristo and his dealings with e humankind. também os seus fazeres com os seres humanos. So you can clearly see a very beautiful fusion Então podemos claramente ver uma fusão muito bonita of the New Testament and the Old do Testament. Novo Testamento e do Antigo Testamento. That the Old Testament, the Old Testament captures God's dealing with humankind. O Antigo Testamento captura os fazeres de Deus com os seres humanos. And the New Testament captures Jesus' dealings with humankind. E o Novo Testamento captura os fazeres de Jesus com os seres humanos. And together, E juntamente you have what you call the Word of God. temos o que se chama a Palavra de Deus. Because Jesus came from God Porque Jesus veio de Deus. and always referred to God as his source E ele sempre refere Deus como a sua fonte. and always pointed us to God the Father. E esteve sempre a nos apontar a Deus, o Pai. So there's no division there. Então não há nenhuma divisão ali. It is one kingdom. É somente um reino. God and his only begotten Son, Jesus Christ. Que é Deus e o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Point number 5. Ponto número 5. A Christian is a person who believes in the whole Bible as the Word of God. Um cristão é alguém que crê que a palavra de Deus é de Deus. The whole Bible, Que a Bíblia inteira. not part of the Bible, Não uma parte só da Bíblia, but the whole Bible. mas a Bíblia inteira. That the Bible Que a Bíblia is the Word of God. é a palavra de Deus. In 2 Timothy chapter 3, Em 2 de Timóteo capítulo 3, in verse 16, versículo 16, the Bible says, a Bíblia diz all scripture que todas as escrituras is the inspiration of God, são a inspiração de Deus and it is profitable e é proveitosa for teaching para ensinar or for doctrine, ou para a doutrina, for reproving, para reprovar, that is for correction, para corrigir, or for guiding, para guiar and for instruction e para instruir in righteousness, na justiça. that is in doing what is right. Isso é fazer o que é correto. The Bible does not teach us how to do wrong, A Bíblia não nos ensina como fazer as coisas erradamente, but how to do good things, mas ensina-nos como what fazer is boas right in coisas. the sight of O God. que é correto diante de Deus. That the man of God, verse 17, that the man of God may be perfect, Agora, versículo 17, que o homem de Deus se torne perfeito thoroughly furnished unto all good works. e habilitado para toda boa obra. Not some good E works. não somente algumas boas obras. The Bible does not teach us or guide us into some good works, A Bíblia não nos ensina somente para algumas boas obras, but to all good works. mas sim a todas boas obras. So every good work that can be done Então toda boa obra que pode ser feita here under the sun, aqui por baixo do sol, here on this earth, aqui nesta terra, is instructed by the Bible. está a ser instruída pela Bíblia. So God gave us the Bible, Então Deus nos deu a Bíblia. and the Bible talks about God E a Bíblia fala sobre Deus and who God e is quem Deus é and what He wants e o que Deus quer to be done que seja feito in His world, no seu mundo, the world that He has o created, mundo que Ele, Deus criou and He created us, e que Ele nos criou and He created us to do for Him e Ele nos criou para que nos criou, what He wants, aquilo que Ele quer que and the façamos. Bible instructs that. E a Bíblia instrui. That is why Por isso it is
unthinkable to fault the Bible. Por isso é que não se pode pensar em pensar mal da Bíblia. And that is why we can safely attribute the Bible to God. Por isso é que podemos com muita segurança atribuir a Bíblia a Deus. Because everything the Bible instructs us to do is to bring us to the perfect relationship with God, our Creator. Porque tudo que a Bíblia nos instrui é para nos levar a uma relação perfeita com o nosso Criador. Because God Porque Deus created us. é que nos criou. And the Bible E a Bíblia is not silent on that. também não fica calada sobre Very isto. loud on that. Fala muito sobre isto. And so a Christian Então, um cristão believes in the whole Bible deve acreditar na Bíblia inteira to guide him para lhe guiar and to help him e para lhe ajudar do what is pleasing to a God. fazer o que é agradável nos olhos de Deus. By his faith Pela fé in God, em Deus, that made him to start que lhe fez começar his Christian life. a sua vida cristã. Because Ephesians chapter 2 verse 8 says, Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 diz we are saved by que grace nós somos salvos pela graça through faith. por meio da fé. Number 6, Número 6. a Christian Um cristão is a é person alguém who is filled que está cheio with the Spirit of Jesus do Christ. Espírito de Jesus Cristo. If a person says he's a Christian, Se alguém disser que é cristão, but he has another spirit mas tiver um outro espírito, other than his human spirit para além do espírito dele, and not the Spirit of e Christ, não tem o espírito de Cristo, he is not a Christian. esta pessoa não é cristã. Because the Bible says Porque a Bíblia diz, in Romans chapter 8, em Romanos capítulo 8, in the verse 9, versículo 9, it says, diz: but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. It is not an arguable statement. Não é algo que se deve discutir. Christ says that if you don't have his Spirit, Cristo está a dizer: se você não tiver o Espírito dele, you don't belong to him. você não pertence a ele. What it means is that O que quer dizer é que, if you do not have the Spirit of se Christ, você não tiver o Espírito de Cristo, Christ is not your Lord. quer dizer que Cristo não é o seu Senhor. The Spirit that rules you O Espírito que te reina is your Lord. que é o teu Senhor. If it is the Spirit of Christ that rules Se you, for o Espírito de Cristo que estiver a te reinar, that controls que you, estiver a te controlar, then the Spirit of Christ is your Lord. quer dizer que o Espírito de Cristo é que é o seu Senhor. That means your Lord is Jesus Quer Christ. dizer que o seu Senhor é Jesus Cristo. But if you have another spirit, Mas agora, se você tiver outros espíritos, which is the spirit of the devil, que é o espírito do diabo, then Christ is not your Lord, quer dizer que Cristo não é o seu Senhor, but the devil is your Lord. mas o diabo é que é o seu Senhor. And you are therefore not a Christian, Então quer dizer que você não é cristão, because the name Christian porque o nome cristão came from Christ. veio de Cristo. Christian. Cristão It means quer dizer you belong to que Christ. você pertence a Cristo. But Romans 8:9 makes us to understand Mas Romanos 8, 9 nos faz entender that to belong to que Christ, para você pertencer a Cristo, you must have His Spirit. você precisa de ter o Espírito dele. That is simple. E é simples. So a Christian, Então, um cristão, on this basis, baseando-se is nisto, not a person não é alguém who just goes to que church. somente vai à igreja. Because even Satan also goes to church Porque mesmo até Satanás vai à for igreja a different reason. por razões And diferentes. there are many E people existem muitas who go to pessoas church que vão à igreja for different por reasons, várias razões. other than going to worship God. Do
do que ir para adorar a Deus. When Satan goes to church, Quando Satanás vai à igreja, he does not go to worship ele não God. vai para lá para adorar a Deus. Satan doesn't worship God. Satanás não adora a Deus. And that is why he became Por Satan. isso é que ele se tornou Satanás. Because Porque he refused ele to worship recusou God. a adorar a Deus. And he was thrown out of E heaven ele foi tirado dos céus for his bad attitude. pela atitude má que ele An tinha. attitude different from that of the general host of Uma angels. atitude que era muito diferente daquele que era o encarregador dos céus. Heaven is a place for worshiping God. Os céus é um lugar para adorar a Deus. And so, Por isso, you cannot go to heaven você não pode ir para os céus if you do not worship e God. não adorar a Deus. People think that they can go to heaven As pessoas acham que podem ir para os céus just by believing the Bible somente crendo na Bíblia and doing nothing. e não precisarem de fazer nada. No, Não. you need to worship God Você precisa adorar a Deus. right from here on earth A partir daqui da terra to heaven. para os céus. Heaven is a place for worshiping only God. Os céus é um lugar para adorar somente a Deus. The earth here has become a place for worshiping God Os and Satan. céus aqui se tornou um lugar para adorar a Deus e também a Satanás. Because I have earlier on said that there are two kingdoms here on earth. Porque eu já disse que existem dois reinos aqui. The kingdom of God O reino de Deus and the kingdom of the devil. e o reino do diabo. And people E as pessoas are divided estão divididas into these two groups em esses dois or grupos two kingdoms. ou dois reinos. So here on earth, Então aqui na terra, you are either worshiping God ou você adora a Deus, or you are worshiping ou Satan, então você adora Satanás, who used to be the archangel Lucifer que era o anjo, o arcanjo Lúcifer, that was thrown out of heaven. que foi tirado dos céus. So a Christian Então, um cristão is a person é alguém who is filled que está cheio with the Spirit of Christ. do Espírito de Cristo. And so Christ always makes sure Então, Jesus people certifica-se que as pessoas are connected estejam conectadas to Him a Ele by His pelo Spirit. seu Espírito. Do you have the Holy Spirit? Será que você tem o Espírito Santo? You can have the Holy Você Spirit pode ter o Espírito Santo living in you a viver em você every day. todos os dias. It's a daily bread. É um pão de cada dia. Jesus said Jesus disse in Luke chapter 11, em Lucas capítulo in 11, the verse no 30, versículo 13: if ye being evil, se vocês, sendo you maus, know how to give good gifts, sabem dar boas dádivas children. aos vossos filhos, how much more quanto mais your heavenly o Father teu Pai Celestial will not give the Holy Spirit não te dará o Espírito to Santo those who ask Him. àqueles que lhe o pedirem. The Holy Spirit is available for asking O Espírito Santo está disponível para se pedir daily. And diariamente. a E Christian o cristão must be filled deve estar cheio with the Spirit of com o God Espírito de Deus daily, diariamente. daily, Diariamente. day and night, Dia e noite. Monday to De Sunday. segunda a domingo. Number 7. Número 7. A Christian is led by the Holy Spirit. Um cristão é liderado ou guiado pelo Espírito Santo. Because if a person is filled with the Spirit of Christ, Porque se alguém estiver cheio do Espírito de Cristo, it means he is filled with the Holy quer Spirit. dizer que esta pessoa está cheia do Espírito Santo. Because the Spirit of Christ Porque o Espírito de Cristo is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. Hallelujah. Amém. I want to just read this scripture for you Eu vou ler esta escritura para você, because porque it helps us. nos ajuda. But ye are not in the flesh. Romans 8:9. Romanos 8, 9. But in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. And the Spirit of God is the Holy Spirit. Então o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
Hallelujah. Amém. So you can clearly see Então você claramente pode ver that the Christian que o cristão is filled está cheio with the Holy Spirit. do Espírito Santo. And the Holy Spirit E o Espírito Santo is the Spirit of Christ. é o Espírito de Cristo. So Então, a Christian cristão is led by the Holy é Spirit. guiado pelo Espírito Santo. Hallelujah. Amém. And number 8, E número 8, a Christian cristão bears the fruit of the Holy Spirit. dá o fruto do Espírito Santo. According to Galatians 5, Segundo Gálatas 5, verse 22, versículo 22. a Christian Cristão bears no other fruit, não dá nenhum outro fruto, but the fruit that the Spirit he is filled with mas somente o fruto que ele tiver, produces. que produz. If you are filled with the Spirit of God, Se você estiver cheio do Espírito de then the Deus, Spirit of God então o Espírito de Deus will move you vai te mover, or lead you ou vai te liderar, or influence you ou vai te or influenciar, control you ou vai te controlar to do things characteristic of the Spirit. para fazer as coisas que são características do Espírito. So your life is actually made into what the Spirit in you is. Então a sua vida é feita na realidade pelo Espírito que está em você. If you are filled with the spirit of the devil, Se você estiver cheio do Espírito do diabo, then you will also produce the fruit of the spirit of the devil, então também vais produzir o fruto do Espírito do diabo, which we can talk about at another time. que vamos poder falar numa outra ocasião. But today, Mas hoje, we would like to end here nós gostaríamos de terminar por aqui, after reading this verse to you. depois de ler este versículo para você. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Gálatas 5, versículos 22 a 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hallelujah. Amém. So we'll end here for today Então vamos terminar aqui por hoje and e continue vamos continuar on Wednesday, na quarta-feira, God se permitting, Deus permitir, if Christ tarries. se Jesus ainda não tiver voltado. So I've given you 8 descriptions of a Christian. Então já vos dei 7 descrições de cristão. A Christian believes in Jesus Christ Cristão crê em Jesus as the Cristo, Son of God. que é o Filho de Deus. A Christian believes in Jesus Christ as his Savior, Cristão crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, who has saved him from sin and que lhe death. salvou do pecado. A Christian follows Jesus Christ as his Lord. Cristão segue Jesus Cristo como seu Senhor. A Christian believes in the Word of God and obeys the teachings of Christ. Cristão crê na palavra de Deus e obedece os ensinamentos de Cristo. A Christian believes in the whole Bible as the Word of God. Cristão crê que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. A Christian is filled with the Spirit of Jesus Christ, Cristão está cheio do Espírito de Jesus Cristo, which is the Holy Spirit. que é o Espírito Santo. A Christian is led by the Holy Spirit, Cristão é guiado pelo Espírito Santo. and a Christian bears the fruit of the Holy E Spirit. cristão dá os frutos do Espírito Santo. So we'll end here for today Então nós vamos terminar por aqui and come your way next time. e vamos voltar a próxima vez. God bless you. Que Deus vos Shall abençoe. we pray? Oremos. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we thank you for your word. nós te agradecemos pela sua palavra. Thank you for giving us Te understanding. agradecemos por nos dar entendimento. We desire to be Christians Nós desejamos ser cristãos and we want to remain e Christians queremos permanecer cristãos for the return of Christ, para a volta de Cristo, our Lord and o Savior. nosso Senhor e Salvador. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor, with your Spirit com seu Espírito, continually continuamente, to stay manter-nos
ocupados in bearing the fruit of the Holy a Spirit, darmos os frutos do Espírito Santo, which shows the nature of God. que mostra a natureza de Deus. That if we have God, Se nós temos Deus, then we shall also have His nature. então também devemos ter a natureza dele. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, for your word. pela sua palavra. And now, E agora, bless us, Lord. abençoa-nos, Senhor. Deliver us from evil. Livra-nos do mal. Anoint us Unja-nos to serve you. para te servirmos. In the name of the Em Father, nome do Pai, and of the e do Son, and Filho, of the Holy e Spirit. do Espírito Santo. Amém. Amém. If you have not given your life to Christ, Se você ainda não deu a sua vida a you Cristo, are not a Christian. você não é cristão. And what we have said about E Christians, o que nós falamos agora sobre Doesn't cristãos apply to you. não é aplicável a so você. you need to receive Jesus, Então você precisa de receber Jesus. and you too E você também can become a Christian. vai poder se tornar um cristão. Pray this prayer with me. Então faça essa oração comigo. Let it come from your Que heart. saia do seu Be coração. committed to it, E compromete-se a isto. according to John 3:16. Segundo João That 3,16. anyone who believes in Jesus Que Christ qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo should not perish, não deve but perecer, have eternal life. mas terá a vida eterna. Shall we pray? Oremos. Father, Pai, have mercy on me. tenha misericórdia de mim. Forgive me my sins Perdoe os meus and pecados save my e soul. salva a minha I alma. receive Jesus Eu recebo as Jesus my Savior como meu Salvador, today and forever. hoje e para sempre. Jesus, Jesus, come into my heart. venha no meu coração Be my Lord e seja o meu Senhor and my Savior. e o meu Salvador. Please fill me Por favor, encha-me with your Spirit com o seu Espírito Santo to help me para me ajudar live my new a life viver a minha nova vida in Jesus Christ. em Jesus Cristo. Please write my name Por favor, escreva meu nome in the book of no life. livro da vida Add e me adiciona-me to your disciples aos seus discípulos a partir de hoje e para sempre. Thank you Obrigado for saving por me. me salvar. Amen. Amém. God bless you for praying with us. Que Deus o abençoe por orar Listening to conosco us. e por ter nos escutado Fellowshipping with e por us. ter confraternizado conosco. Stay blessed. Continue abençoado.